ansiedade patológica, ela tem várias faces. Existem vários, digamos, subdiagnósticos, diagnósticos específicos, né, dentro desse espectro. Não dá para se falar sobre tudo, eu sei. O que é mais prevalente no Brasil, nesse campo aí das diferentes formas de ansiedade patológica? É síndrome do pânico, é a fobia social, é a fobia específica? O que é mais prevalente? Eu acho que a gente pode começar Ansiedade falando generalizada. isso. A gente pode começar falando do que eu considero que é o protótipo dos transtornos de ansiedade, que é o TAG, Sim. né? O transtorno de Eu ansiedade imagino que generalizada. seja o mais prevalente. Possivelmente, Sim. né? Então, nós temos um transtorno de ansiedade que é considerado generalizado porque ele acaba penetrando vários contextos. Caracteriza Né? pra Eu vou gente tentar o que é simplificar, né? Sim. Como é que se dá o diagnóstico, qual é o perfil mais comum que a gente vai observar, né? É um tipo de ansiedade que acomete mais a mulher, né? Como a maioria dos transtornos de ansiedade. Ele surge classicamente um pouco mais de forma mais tardia, né, a partir ali da terceira década de vida, mas Sim. pode acontecer tranquilamente antes, né? E a gente vai observar o quê? A presença de medo e preocupações em excesso. Então, é comum que essas pessoas elas amplifiquem as suas reações frente aos problemas do cotidiano, que gerem a partir dali pensamentos reentrantes, né? E essas preocupações elas ficam ali com aquela pessoa. Isso vem acompanhado de irritabilidade, consequentemente eu não consigo me concentrar. Temos sintomas físicos como cefaleia, fadiga, né? Dores que podem acompanhar também esse tipo de sintoma, e esses sintomas têm que estar presentes por mais de 6 meses. O critério tempo é importante. Sim, né? sim. Não é eu estar ansioso ali um dia, muito preocupado Porque um dia exato. com a situação específica. Eu posso passar por isso num período curtíssimo vinculado a uma situação. Pode ser circunstancial. Sim. Né? E a gente não está falando disso. Na verdade, o TAG eu considero como quase que uma personalidade ansiosa. Muitos pacientes que eu recebo, eles têm esse diagnóstico há muitos anos. É comum a seguinte fala: eu sempre fui assim. Né? Então, eu sempre fui conhecido como uma pessoa ansiosa. Né? E eu achei que era normal, eu achei que era isso mesmo, né? Que era o meu jeito. Então as pessoas passam a naturalizar esse comportamento ansioso. E outra coisa que eu acho que o que está por trás disso é justamente porque normalmente as pessoas que têm o TAG, né, que têm a ansiedade generalizada, são pessoas que acabam absorvendo muitas demandas e aí são pessoas a quem as outras pessoas do círculo social recorrem quando tem problemas. Então elas acabam sendo pessoas muito prestativas, né? E isso é idealizado, porque vai provocar sobrecarga. Acontece que isso vai provocar sofrimento para todo mundo envolvido ali naquela situação. Mas o TAG é um dos transtornos de ansiedade, né? A gente vai ter, sim, o transtorno de pânico, né? O transtorno de ansiedade paroxística episódica, né? Um nome mais complexo que a gente usa na medicina. Paroxístico porque são crises que acontecem de repente, de forma inesperada, né? O pânico, ele acontece, a gente vai observar a presença de crises, de episódios, né? Portanto, de ansiedade muito exacerbada, muito intensa, né? É um problema que causa muito sofrimento, né? E pode, inclusive, motivar até tentativas de suicídio. Então, às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, em tentativas de suicídio, a gente pensa em depressão, não pensa em ansiedade. É verdade. Mas eu já atendi várias situações desse tipo, também ligadas à ansiedade, né? Então, já atendi, por exemplo, pacientes que têm crises de pânico, né? Que são essas crises onde a gente vai observar sintomas físicos, né? Como taquicardia, sudorese, tremores. A pessoa pode experimentar sensações de estranhamento, né? Como desrealização, né? Despersonalização, né? Sintoma dali da esfera dissociativa, de tão intenso que é aquilo ali, um medo de morrer, parece que você vai morrer instantaneamente, né? Então é algo muito desafiador para aquela pessoa e para aplacar essas crises, muitas vezes a pessoa lança a mão de meios disfuncionais também, como por exemplo consumo de álcool. Então eu já atendi pessoas na fila do transplante que não tiveram diagnóstico de pânico e por isso que passaram a consumir 1 litro de destilado
por dia. Né? Então, você vê como é amplo. Essa pessoa ficou viva. Essa pessoa, felizmente, ficou viva. Mas estava na fila do transplante. Gente, né? É jogar gasolina na fogueira. Né? Exatamente. Né? Então, o pânico é outro bastante prevalente. A gente tem a ansiedade social, Sim. que aí essa é mais especificamente associada a situações nas quais o indivíduo ele se vê no centro das atenções, então ele vai ser avaliado pelos demais ali, né? E essas situações elas se dão das mais variadas formas. Então, desde quando eu vou apresentar um trabalho lá na escola, que é quando comumente a ansiedade social ela se desenrola. Então, muitas vezes é uma criança que já tem um perfil mais introvertido, ela sofre bullying, né? Passa por alguma situação, não é obrigatório para que tenha ansiedade, né? Para que desenvolva, mas é comum. E aí ela vai apresentar um trabalho e aí todos riem, né? Ela passa por alguma situação de constrangimento ali e que deixa uma marca. E a partir dali, todas as situações nas quais ela se sente observada ou avaliada podem gerar crises, inclusive crises mais sérias, né? Crises de pânico, né? Então, as crises de pânico, por exemplo, que acontecem no transtorno de pânico, elas não são exclusivas do transtorno de pânico. Podem acontecer no TAG, podem acontecer na ansiedade social, podem acontecer no transtorno de estresse pós-traumático, né? E por aí vai. Então a gente tem essa ampla gama aí de manifestações que não são específicas e daí também a necessidade de ter um profissional que avalie ali criteriosamente, que acompanhe, porque o diagnóstico em psiquiatria é longitudinal, precisa do critério tempo, né, para a gente poder falar em diagnóstico, né? Tem tudo isso. As fobias. As fobias específicas. As fobias específicas aparecem muito no consultório. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu li, num dos manuais que eu li, acho que é o da Galarrondo, ele diz que as fobias específicas são a forma mais comum de ansiedade. Assim. Praticamente todo mundo tem algum tipo de fobia específica, seja com objeto perfuro-cortante, seja com algum animal e tal. Mas eu imagino que ninguém vá ao consultório, não. Exatamente. Essa aí é que é a questão. Não é que não vão, né? Você vai ter, pelo menos eu vou te falar da minha prática. Eu acho que, por exemplo, muito dificilmente alguém vai te procurar por este motivo. Normalmente a pessoa tem, às vezes, um transtorno de ansiedade comórbido a este, e aí na periferia ela vai e solta que também tem uma questão ligada a uma fobia específica, né? Então, na minha prática, eu não acho que seja tão comum, na prática. Não porque não seja prevalente, né? Na verdade, porque as pessoas é que acabam não acessando tanto o psiquiatra especificamente por conta dessa questão. Eu lembro, Diego, eu estava dando uma aula em algum lugar e eu estou lembrando de uma moça que disse assim, levantou, eu não lembro do que eu estava falando. Eu sei que esse tema da ansiedade veio à tona e ela disse na frente de todo mundo que ela tinha horror a sapo. Mas ela fez uma descrição assim, bem intensa, assim, bem dramática, que deu para entender que era um quadro fóbico mesmo. E eu me dignei aí atrás e eu descobri que de fato tem um nomezinho que eu não vou lembrar, nem vou pedir que você lembre. Né? Mas o que é mais importante, eu quero destacar, que tem a ver que exatamente com o que você disse um pouco atrás, é que as pessoas agregam isso à sua personalidade, elas entendem que aquilo... Naturalizam, né? Exato, naturalizam. É de mim. Eu sou assim. Quando de fato, não. É um elemento que se agregou, mas que é, digamos, tratável. Né? Que Perfeito. Dá para cuidar disso, dá para melhorar em relação a isso. Às vezes é algo tão naturalizado que a pessoa esquece que ela poderia ter mais qualidade de vida sem aquela característica, tá? Sem aquele sintoma. Né? Na verdade, é um sintoma. E ele não é identificado como sintoma. Ele se torna uma característica daquele indivíduo, como se fosse um traço da sua personalidade ser ansioso, né? Ter uma fobia. E não é por aí. Não deveria ser por aí. Pois é. Embora existam alguns transtornos de personalidade em que o elemento da ansiedade é central, né? Estou lembrando lá da tabelazinha dos transtornos da personalidade. Isso. Em que o elemento da ansiedade é central. Personalidade dependente, evitativo e obsessivo compulsivo. Essas coisas aparecem no consultório do psiquiatra? Essas aparecem. As pessoas vão cuidar disso?
Não. Aí Elas é que vão tá cuidar também. Elas vão cuidar de outras questões Isso, e aí então, a gente se revela. descobre isso lá, né? Imagina aí. Dificilmente uma pessoa vai procurar. Eu acho que talvez algumas pessoas que acabam processando melhor, né, esse diagnóstico do transtorno de personalidade borderline, por exemplo, essas pessoas ainda procuram, né? Sim. De chegar, ó, vim por esta razão, mas dificilmente. Normalmente elas vão por comorbidades, então eu tenho uma depressão comórbida, eu tenho uma ansiedade comórbida, eu estou tendo crise de ansiedade e quando você vai investigar, na verdade, essas crises de ansiedade elas são secundárias. Sim. Há uma baixa tolerância à frustração, por exemplo, que é um traço de personalidade das emocionalmente instáveis, né? Como um exemplo. Então, existem muitos problemas dentro da psiquiatria pelos quais as pessoas não procuram ajuda. Elas procuram ajuda, é aí onde entra a questão das redes sociais. Sim. E eu acho que isso tem a ver também com o fato de que são problemas complexos. Não é fácil a gente traduzir isso para o grande público, né? Para pessoas que têm um nível de educação básico. Então, é difícil mesmo de entender, né? A psiquiatria, a psicopatologia, na verdade, é algo que é muito complexo de se compreender, né? Porque a gente tem que separar o que é o normal do patológico o tempo todo, né? E é muito difícil se ter esse olhar quando existe um envolvimento pessoal. Então é muito difícil eu olhar para o meu filho e achar que tem alguma coisa ali que não é normal, né? E normalmente isso vai acontecer quando é algo muito disfuncional, quando ele começa a ter prejuízos da funcionalidade, né? Então, quando ele começa, por exemplo, a querer evitar ir para a escola, Sim. porque ele está sofrendo bullying, isso deixa ele muito ansioso, ele tem sintomas físicos, né? Então, às vezes, nem a porta de entrada não é nem o psiquiatra em si, né? Vai no pediatra, vai no cardiologista, vai no neurologista, né? Evita-se até um pouco. Lembrei do conceito de ansiedade. Você falou de escola, eu lembrei do conceito de ansiedade de separação. Uhum. Que é outra... Que é bem comum, né? Isso. E aí um pouco mais própria da escola, né? Eu descobri que adulto pode ter também, Também. Né? Ansiedade de Né? separação. Existe a situação na qual essa questão ela perdura. Sim. E aí a gente tem que investigar, né, traços de personalidade que podem estar associados aí com uma personalidade dependente também. Sim. Né? Como é que faz para não confundir, por exemplo, ansiedade de separação em adultos e borderline? Porque borderline tem a coisa do medo do abandono. Exatamente, né? Muito complexo. Como é que faz? Conversando, sempre o paciente tem que sentar, a gente tem que conversar, tem que acompanhar, né? Mas, de fato, assim, não é um dos quadros mais prevalentes que se veja na prática. É um diagnóstico diferencial complexo, né? Sim. Tudo que começa lá na infância e que a gente hoje diagnostica no adulto é muito mais difícil, mais complexo, porque é um diagnóstico também em retrospecto, né, que a gente chama, um diagnóstico retrospectivo, e nem sempre a gente vai ter acesso a informações fidedignas lá daquele período. Então eu tenho que lidar com relatos, né, relatos da família, que nem sempre existe família para poder dar esses relatos, né, dos cuidadores, enfim. Mas é sempre complexo. Quando a gente tem, por exemplo, um TDAH, né, no adulto, a gente tem que investigar de forma muito mais pormenorizada, mais cautelosa. E num acompanhamento longitudinal, esse diagnóstico pode mudar, né, Diego? Pode mudar. Ele pode mudar. Exatamente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Então, não tenho que ter, né, um problema em ter uma primeira impressão e essa primeira impressão ela ser modificada. Existe, os pacientes ansiosos, por exemplo, né, são um bom exemplo de pessoas que vão ao consultório querendo um diagnóstico imediato. Né? Quantas consultas? É uma pergunta que eu sempre recebo. Quantas consultas precisa para que você dê um diagnóstico? A pessoa te pergunta A pessoa isso? Pergunta isso. Já manda para minha secretária. Sim. Pergunta para ele quanto tempo eu vou demorar para ser diagnosticado. Ela está ansiosa pelo diagnóstico, né? Então, exatamente. Então, desculpa te interromper, mas é porque isso fala
necessidade de alívio que a pessoa quer, né? Uhum. Porque ela associa receber Fala de muitas coisas, a né? uma terapêutica, né? Uhum. Fala de muitas coisas, né? Nem sempre a terapêutica. Eu acho que fala também da urgência cultural que a gente vive, sim, né? Dessa ansiedade coletiva, de tudo ter que ser rápido, tudo ter que ser muito fugaz, de estar, né? De responder de forma muito rápida a tudo que acontece de ruim. E às vezes a gente precisa de tempo. A gente precisa respirar, a gente precisa estar consciente para entender a complexidade das coisas, entender o que é que está acontecendo comigo, né? Eu preciso sentar e conversar, às vezes, por algumas vezes ali com o meu médico, com o meu terapeuta, para poder compreender, né? E esse diálogo é importante, né? Entre o médico e o terapeuta, que está ali semana a semana, para se ter realmente uma ideia mais ampla, né, do que está acontecendo.